começar o dia estudando o câncer. Não seria melhor estar lá fora respirando a atmosfera deste dia radiante? Talvez. Não. Estamos imersos neste mundo até o pescoço, sujeitos às suas ingerências, às suas vicissitudes, aos seus dramas imensos. Então, peço a vocês a coragem, a ousadia de enfrentarmos este tema, um grande fantasma que ameaça a nossa felicidade na Terra. Enfrentarmos este tema com um estoicismo cristão, uma coragem cristã. Tá bem? Vocês topam esse convite? Não quero deixá-los deprimidos. Em absoluto, não quero deixá-los assustados de forma alguma, mas quero trazer um alento, um conhecimento que o Balde nos trouxe, julgamos indispensável para enfrentarmos os imensos dissabores, as ingentes dores que a vida nos constrange por vezes a atravessar. E na atualidade, uma mulher em cada 3, um homem em cada 2 irão falecer de câncer. É assustador. Quero contar um pequeno caso para vocês. Dramático. Sinto muito, mas é a realidade. Conhecemos uma criatura dócil, gentil. Verdade que um pouco individualista, estava sempre no seu canto, não gostava muito de ser incomodado, parecia não se importar muito com o que acontecia ao derredor, mas uma criatura mansa, acredito, incapaz de fazer mal para qualquer um. Pois não é que essa criatura, em plena juventude, certo dia, se recusou a comer. Comeu com muita dificuldade. No outro dia também. No terceiro dia também. Estava cambrunhada, começava a alimentar-se e parava. As pessoas ao redor logo deduziram que ela estava enferma. A levaram no médico, claro, para saber o que se passava. Ah, sim, essa criatura está com um problema nos dentes. Sim, nos últimos molares. Parece que tem uma infecção aí nesses dentes. Vamos lhe dar antibióticos. Essa infecção irá ceder e a criatura voltará a alimentar-se. E assim foi feito. Difícil dar antibióticos, né? Essa criatura rejeitava, mas, enfim, era preciso. Ela tomou o antibiótico, de uma forma ou de outra. Esperava-se pela melhora que não vinha. E os dentes começaram a sangrar. De volta ao mesmo profissional. Vamos ter que retirar os dentes. É o único jeito de resolver essa situação. Ficará sem os dentes, mas livre desta infecção. Os dentes foram retirados com um certo sofrimento, constrangimento, mas foram retirados. Agora vai melhorar. Não melhorou. A ferida deixada pela extração dentária não fechava. Não fechava. Passa-se 1, 2, 3 semanas, não fecha. Algo estranho está acontecendo aí, né? Vamos fazer uma biópsia. Ah, sim. A biópsia. Trata-se de um osteosarcoma, um tumor ósseo da mandíbula. Grave. Temos que tomar outras providências.
novas medicações. Nada. Resumamos o quadro, né, gente? Porque o drama já é por si bastante intenso. O tumor crescia a despeito de toda a intervenção. Uma radiografia mostrava que ele já era inoperável. Atingia já a órbita ocular e logo, de fato, o olho esquerdo começou a dar mostras de estar afetado. Logo em seguida, surpresa, o tumor invadia o sistema nervoso central. Essa criaturinha já não podia mais alimentar-se, já não ficava em pé, porque o tumor invadira a área do equilíbrio, a área do vestíbulo, e ela já não ficava em pé. Vomitava, embora não alimentasse, emagrecimento acentuado, perdera o brilho, acambrunhada, triste. O médico disse: não tem jeito, vamos fazer uma eutanásia. Eutanásia? Sim, eutanásia. Era um médico veterinário. Tá bem, gente? A criaturinha era uma gatinha, Xana, uma gatinha branquinha, bonitinha, dócil, que vivia num apartamento com a sua dona. A dona debulhava-se em lágrimas. Eutanásia não. Mas o bichinho sofria. Já estava tomando morfina. Sim. Poucos dias depois, Xana deixa o plano da carne. Por quê? Nós somos amigos da proprietária, digamos assim, da Xana. E ela entrou quase que num quadro depressivo, porque era a sua amiguinha, a Xana, a sua companhia. Ela mora sozinha em Belo Horizonte e dividia a sua vida com aquela criaturinha. E agora? Lágrimas abundantes para ocultar uma grande interrogação. O que Xana fizera para sofrer tanto? Nesta vida, não. Ela nascera no apartamento, jamais maltratar um ratinho que seja. Quem sabe na reencarnação passada ela tenha devorado muitos ratos, além da medida. Será? E agora estava sofrendo, não conseguia alimentar-se. Né? Por quê? Vocês sabem por quê? Xana fez alguma coisa para merecer um destino deste? E vocês sabem, os nossos bichinhos têm câncer. As cadelinhas têm câncer de mama, de útero, de ovário, frequentemente sofrem e morrem. Por quê? Temos explicações para isso? Na atualidade, nós que crescemos um pouco e deixamos a adolescência, estamos emergindo na maturidade espiritual, necessitamos alimentar os nossos intelectos com conhecimentos que venham a apaziguar o nosso coração. Então vamos tentar responder a esta nossa amiga de Belo Horizonte que ainda está se perguntando por quê. Ela é espírita, conhece muito bem a obra espírita, está lendo livros sobre os animais. Eu aconselhei, minha amiga, só em Ubalde você vai encontrar uma verdadeira resposta mais condizente com as nossas necessidades atuais. Mas ela ainda não se animou a pesquisar a obra de Ubaldi, um longo caminho. Mas eu quero trazer para vocês aqui esta notícia de que nós temos outras maneiras de compreender isto, além das que atualmente nós temos. Aqui está uma tabela de dados estatísticos mostrando, 2010, 7 milhões de pessoas desencarnaram com câncer, E o que eu lhes disse, uma mulher em cada 3, um homem em cada 2. Segunda causa de morte natural, tirando as outras mortes, Neoplasias, que é a denominação médica para uma das denominações para câncer, Primeira causa de morte,
acidentes cardiovasculares e patologias cardiovasculares. Câncer na espécie humana, sobretudo o câncer de próstata nos homens, de mama nas mulheres, né? Maior prevalência. Depois nós temos colo retal, aliás, antes de próstata, né? Útero, estômago, pulmão e assim vamos, né? Um pouco de história do câncer. De onde vem essa palavra câncer? Essa palavra vem do grego carcinos. Carcinos significa caranguejo, que no latim deriva-se para câncer. E do português, caranguejo. Mas nós mantemos a palavra na sua origem latina, câncer. Significa caranguejo. No século V a.C., viveu o famoso pai da medicina, Hipócrates. Hipócrates fundou a primeira escola médica instituída no mundo, na ilha de Kos, no mar Egeu. E este homem extraordinário, um sábio, foi o primeiro a identificar essa patologia, pelo menos a descrevê-la, não exatamente identificá-la, mas a descrevê-la. E ele achou que ela se parecia, sobretudo o câncer superficial, o câncer de mama, se parecia com um caranguejo, com a sua carapaça dura, rígida, fria, e os seus pés em torno, representando aquelas pequenas nodulações que o câncer principal dá ao seu redor. Então aquilo tinha uma aparência de um caranguejo, com as suas patas também duras e firmes, né? Suas 10 patinhas em volta de um núcleo central rígido. Portanto, Hipócrates achou que aquilo se parecia com um caranguejo e chamou aquilo de caranguejo, né? Como se fora um caranguejo, tá? Carcinos. Daí a nossa nominação atual, né? Advém lá de Hipócrates, século V a.C. Mas os gregos também chamavam esses tumores de oncos, que significa fardo, peso. É como se o indivíduo de repente passasse a carregar um peso extra, um pacote, né, que não lhe pertencia, uma massa tumoral, um peso, um oncos. Daí a medicina aproveitar esta palavra também e derivar a oncologia, oncologista, né, que vocês muito bem conhecem, que é outra denominação para o nosso câncer. Nosso câncer. Eu falei sem querer, viu, gente? Câncer dos outros. Né? Dos outros. É assim? Meu? Não. Oi? Ô, gente, perdão, hein? É o câncer que me assustou, eu até afastei dele. E qual era a hipótese de Hipócrates a respeito da origem do câncer? Os gregos acreditavam que o universo estava formado por 4 elementos, vocês sabem disso, né? O fogo, o ar, a terra, a água, né? O fogo, o ar, a água e a terra. Famosos 4 elementos. Da mistura desses 4 elementos formava-se tudo o que existia. Então o homem estava formado por 4 elementos também, né? Esses 4 elementos, na unidade humana, eles eram representados por humores, os líquidos orgânicos. O fogo, o sangue. A bilis amarela, a água. A bilis negra, a terra. E o ar, a linfa. Perdão. A linfa, a água. A bilis amarela, o ar. E o câncer seria produzido por um excesso de bilis negra, o elemento terra. Então, segundo Hipócrates, o indivíduo desenvolveria um excesso de bile negra e o tumor era a absorção desta bile negra. Obrigado, viu, querida? Não vou chegar perto mais. Então, o câncer era um excesso de bile negra. E, inclusive,
dizia Hipócrates, se o médico retirar o tumor, a bilis negras então irá se espalhar por todo o organismo, levando o doente à morte. Melhor não tratá-lo, melhor não extirpá-lo. Esta era a recomendação de Hipócrates, porque ele, como um grande observador, havia notado que aqueles doentes que tinham seu tumor extirpado sucumbiam muito mais rapidamente do que aqueles em que era mantido. Melhor não tratá-lo. Então Hipócrates não tratava, apenas cuidava do doente quando ele desenvolvia o seu fardo, o seu oncos, né? Mas Galeno, aliás, antes de Galeno, lembremos que o acúmulo de bilis negras no organismo humano desenvolveria tumores, e quando a bilis negra se acumulasse no campo emocional do doente, desenvolveria-se a sua melancolia, os seus quadros depressivos, né? Melancolia também advém de coli, que é bile, né? E mela negra, bile negra. Melancolia significa acúmulo de bile negra, né? Então a bile negra poderia desenvolver estados depressivos e melancólicos ou tumores, o que tem certa coerência, nós vamos ver um pouco mais tarde, né? Mas já no século II da era cristã, nós vamos nos encontrar com Galeno, Cláudius Galeno, natural de Pérgaso, na Grécia Antiga, mas era um médico que havia se formado em Alexandria, havia curado uma ferida de guerra do imperador romano Marco Antônio. Marco Antônio, então, admirado da ciência médica de Galeno, o levou para Roma, e ele se tornou um médico famosíssimo em Roma, famosíssimo na Europa, e ele cuidou, né, de difundir os conceitos médicos para toda a Idade Média. Não era um hipocrático. Ele seguia a escola médica de Quinidos, uma outra ilha grega, onde se desenvolvia uma outra escola médica que, de certa forma, se opunha a Hipócrates. Não é o nosso assunto, porque senão nós vamos derivarmos por outros cantos, mas o Galeno, ele já achava que toda doença advinha de uma perturbação de um órgão. E toda perturbação de um órgão perturbava uma função orgânica. Então a doença era o órgão doente, né? Um conceito que até hoje a medicina trabalha sobre ele, diferentemente dos conceitos de Hipócrates, que dizia que quem adoece é o doente. Enfim, Galeno desenvolve uma terapêutica médica para curar o desequilíbrio dos humores. Portanto, ele desenvolve a famosa medicina dos humores. Um humor está excedente, o médico deveria, então, valer-se de terapêuticas para eliminar aquele excedente humoral, né? Então, usava-se os vesicatórios, substâncias que produzem vesículas na pele, né? Os eméticos, que produzem vômitos, os purgativos, que provocam diarreias, as sangrias, né? As ventosas, os sanguessugas, eram todos métodos que visavam extrair o pretenso humor excedente. Então, Galeno tratava o câncer, né? o oncos, com todos esses processos para que a bilis negra fosse evadida. Ainda no século IV a.C., percorrendo um pouquinho a história do câncer com vocês, né? Nós nos encontramos com Heródoto, famoso historiador grego, né? E Heródoto relata o drama da rainha Atossa. A rainha Atossa era esposa de Dario, rei da Pérsia, no século V a.C., e ela desenvolvera um tumor de mama, descrito com detalhes pelo Heródoto. Ela cansou-se de tratar com os médicos da corte de Dario, sem sucesso, evidentemente, né? Então ela pede ao seu escravo grego, Demócedes, que lhe extraia o seio.
né? E foi, naturalmente, a causa imediata da sua morte. Aqui nós temos um busto da rainha Atossa. Então, no século IV a.C., já havia câncer de mama, né? Oi? Ah, pois não. O câncer não é uma doença moderna? Não, não é uma doença moderna. Existe mais câncer hoje do que antigamente? Também não. Por que hoje se morre mais de câncer do que antes? Porque hoje os métodos de diagnóstico estão mais refinados. Hoje o homem sobrevive mais. E sabemos que quanto mais se vive, maior a chance de desenvolvermos o câncer. O câncer de próstata, por exemplo, ele aumenta exponencialmente com o aumento da idade. Mas nós temos registros históricos de que o câncer nos acompanha há muitos séculos. Há milênios. Aqui nós temos uma múmia encontrada no deserto de Atacama, no Peru. Esta mulher morreu de um osteosarcoma, que iniciou-se na sua bacia, no osso da bacia, e tomou o seu organismo. Esta múmia acredita-se ter 1.500 anos. Aqui uma múmia egípcia, uma múmia de 2.200 anos, que faleceu aos 40 anos de câncer de próstata. Uma doença muito antiga, né? Diz lá o jornal o Globo, né? Aqui um papiro famoso, do famoso médico egípcio Imhotep. Imhotep foi tão famoso que no Egito ele foi elevado à condição de Deus, era o Deus da medicina dos antigos egípcios. Esse papiro foi encontrado em Luxor, no Egito, em 1862, e trata-se de um relato de casos clínicos descritos pelo Imhotep. Imhotep viveu, olha só, gente, 2.625 anos antes de Cristo. Terceiro milênio antes de Cristo, ele já havia descrito o câncer. O seu 42º caso, que está relatado aí nesse papiro, é um câncer de mama de uma mulher. Ele o descreve como uma fruta emate, uma fruta verde, uma fruta semelhante à nossa manga. Ele então descreve, assim como o Hipócrates, né? Deu a semelhança ao caranguejo, o Imhotep assemelhou uma fruta verde, dura, fria, rígida, né? E ele recomenda lá, diz lá no final do caso, tratamento não há. Mas ainda temos sinais de câncer na nossa espécie ainda mais remotos. 2 milhões de anos, um hominídeo. Sim, um hominídeo, o Pithecanthropus afarensis, de 2 milhões de anos, encontrado na Etiópia, África, pelo paleontólogo Louis Leakey, um câncer de mandíbula. E aí, nós estamos ficando apertados, não estamos? As plantas têm câncer? O Eduardo está aí para nos dar essa resposta. Cadê ele, Eduardo? Não veio hoje, Marcelo? Ah, Eduardo. Planta tem câncer? Pois é, eu achei isso aí na internet, sabe? Na internet está dizendo câncer na raiz de uma planta. É verdade? É verdade. Essa pitangueira, tadinha, está com câncer. Sim, são lesões cancerosas na folha de uma pitanga. Expiação? Evidentemente que não. É uma piada perguntar se isso é expiação, né? Câncer no animal silvestre. É verdade, gente. Aí temos um animal silvestre com um câncer horroroso, né?
Esse é um diabo da Tasmânia. Com o nome desse, acho que tem câncer mesmo. Mas é um bicho. Ele está cumprindo com a lei natural, né? Ele devora serpentes, não é isso? O diabo da Tasmânia é o único que vence uma serpente, né? O bichinho está com câncer. O que será, hein? Vocês já estão querendo ir para o balde, não é? Precipitemos as conclusões, por favor. Poupe-me de detalhes. Um pouquinho mais de história do câncer, gente. Prometo que eu vou terminar em o balde, hein? Vai dar tempo, não vai? Pode estender um pouquinho? Se eu sair sem aqui do balde, eu não vou receber nada, né? Só a história do câncer não vale. No século XVI, nós nos encontramos com Andrea Vesalius, um médico belga que decidiu fazer dissecação de cadáveres e fundou a anatomia. É considerado Vesalius o pai da anatomia humana. E Vesalius estava muito interessado em achar os famosos canais por onde vertiam a bile negra, descrita por Hipócrates, por Galeno, tão temida na Idade Média, a bilis negra, né? E ele pesquisou esses canais e não achou canais de bilis negras, descreveu as artérias, descobriu a circulação sanguínea, né? As artérias, as veias, e descreveu várias estruturas anatômicas do corpo humano, mas disse, não existe bilis negra circulando no organismo humano, né? A bile está restrita à vesícula biliar, não existe essa história de bilis negra, né? Século XVI. A partir daí, os médicos se dão conta dessa realidade e voltam a operar o câncer. O câncer será extirpado pelos cirurgiões barbeiros, né? Não é isso? Pelos discípulos de Ambroise Paré, o pai da cirurgia, né? Com sucessos relativos, porque a maioria dos doentes sucumbem, né? Até que no século XIX, com o advento da anestesia, já no final do século XIX, é que a medicina de fato assume o combate intensivo ao câncer com métodos cirúrgicos, com extrações cirúrgicas, né? Mas, nesta época, século XIX, meados de século XIX, 1958, o grande Virchow, pai da anatomia patológica, pai da patologia, teve uma ideia extraordinária. Aplicar o microscópio que havia sido já descoberto na época, né, desenvolvido por Laennec, o holandês Laennec, Virchow resolve aplicar o microscópio para estudar as doenças humanas. E coloca sob as lentes do microscópio células de tecidos enfermos. A célula já havia sido descoberta. E Virchow se depara com algo extraordinário. O que está doente no organismo humano não são os humores, são as partes sólidas. Dizem que a medicina deixou de ser humoral para tornar-se medicina das partes sólidas, né? Com Virchow. Porque Virchow declara que quem está doente na unidade humana é a célula. Ele afirma, a essência da doença é uma parte modificada do organismo, ou seja, uma célula modificada ou uma junção de células. É verdade isso, gente? A nossa medicina hoje diz assim, quem está doente no organismo humano são as nossas biomoléculas. As moléculas não andam bem, não se interagem adequadamente, possuem defeitos de fabricação, por isso nós adoecemos. Mas, enfim, século XIX, o que está doente é a célula. E Virchow resolve analisar as células dos tumores. E ele constata a presença de células anômalas, células aberrantes, com formatos verdadeiramente monstruosos, com núcleos agigantados e uma excessiva quantidade destas células. Então, Virchow conclui que
o câncer é provocado por uma divisão celular aceleradíssima. Ele é que então nos dá a natureza do câncer. O câncer é provocado por uma multiplicação celular desenfreada. Ele cria o termo neoplasia, que significa nova formação de tecido. Ele cria o termo hipertrofia, que significa crescimento exagerado da célula, e o termo hiperplasia, que significa o número exagerado de células. Ele também nos dá o termo metástase, porque identifica que essas células se espalham para outros sítios do organismo. Ele identifica tumores com um comportamento relativamente benigno, são os tumores benignos, e tumores com um comportamento muito agressivo, os tumores malignos. Ele identifica tumores que nascem das nossas peles e das nossas glândulas e lhes dá o nome de carcinomas. Aqueles que desenvolvem nas glândulas, adenocarcinoma. Os tumores que se desenvolvem a partir do mesotélio, que são os nossos tecidos internos abaixo da pele, tecido conjuntivo, ele chama de sarcoma. E são os nomes que nós até hoje utilizamos. O médico dá o nome de acordo com a pretensa origem do tumor, osteosarcoma, mielosarcoma, tumor que vem da medula, tumor que vem dos ossos, etc. Então, sarcoma, carcinoma, carcinogênese é a formação do câncer. Espero que vocês estejam agradando dessas palavras, Então, anotem aí, São palavras interessantes, não são? Gostaríamos de não aprendê-las. Portanto, o Virchow tem uma importante contribuição na medicina e na natureza do câncer. Albert Fleming, outro alemão, discípulo de Virchow, pouco depois dessas descobertas todas de Virchow, ele faz outra constatação interessante. Ele descobre que no núcleo das células existem corpos que se coram intensamente pelo azul de metileno. Ele chama estes corpos em forma de bastões de cromossomas. Soma corpo, cromo cor. Corpos corados, cromossomas. E ele identifica que todas as células têm 46 cromossomas. Ele descobre que, no entanto, o óvulo e o espermatozoide têm 23 cromossomas. Então ele deduz, que há uma fusão desses cromossomas quando o óvulo é fecundado, e ali estaria o material genético das células, E de fato, o cromossoma contém no seu interior aquela fita helicoidal e espiralada que é o DNA, O cromossomo, então, é o detentor dos nossos códigos genéticos, do nosso genoma, Então, a descoberta importante do Fleming não é o mesmo Fleming da penicilina, E logo depois, um outro discípulo de Virchow, que é o David Hansemann, outro alemão, naturalmente, com esse nome, Me perdoe se as pronúncias não estão assim tão adequadas, Mas o Hansemann faz outra constatação muito importante. Ele descobre que nas células cancerosas, esses cromossomos, eles se encontram com formatos perturbados. Alguns partidos, alguns com duas cabeças. Enfim, há uma perturbação dos cromossomos das células cancerígenas, Então, ele constata que o câncer parte de adulterações genéticas. A partir daí, a ciência faz a grande constatação de que os tumores são perturbações genéticas. Esta é, na atualidade, a crença. É verdade? Nós somos vítimas de acidentes genéticos que
ocorrem na nossa intimidade celular? Mas logo a ciência caminha um pouco mais e descobre. Aqui está o famoso casal Pierre e Marie Curie, os franceses, né? Que início no século XIX descobrem o polônio, o rádio, a radioatividade, trabalham com elementos radioativos e vão morrer de câncer. Né? A Curie morre Marie morre de leucemia, logo a seguir, né, cerca de 15 anos depois. O Pierre, no entanto, ele morre atropelado, mas já estava com o seu câncer. Irradiações perturbam a nossa bagagem cromossômica e promovem adulterações, promovem graves adulterações, né? Mas também, além das irradiações, tóxicos, álcool, fumo, agrotóxicos, etc., né? Asbesto, né, que é um elemento intensamente cancerígeno, né? Alimentações impróprias, infecções virais e infecções bacterianas, mas defeitos genéticos. Essas são as origens do câncer, segundo a nossa medicina atual, né? Mas nós estacionamos atualmente na genética. A ciência está desenhando o genoma do câncer e localizando os chamados oncogenes. Oncogenes são os genes que se responsabilizariam pelo câncer, estão recebendo suas denominações, e aqui nós temos o mais famoso deles, né? O BRCA1 e 2. BRCA1, vocês sabem, né? Saiu aí há pouco tempo. A famosa atriz norte-americana Angelina Jolie extirpou os 2 seios, porque sua mamãe havia falecido de câncer de mama, e ela tinha o gene. Portanto, alta possibilidade de desenvolver também o seu câncer. Uma fatalidade? A medicina, então, penetra no século XX, sobretudo a partir do ano 2000, quando se estabeleceu a metodologia precisa para desenhar e codificar, né, ou decodificar o genoma humano. A partir daí, a medicina começa a descobrir as interações genômicas que se responsabilizam pelos nossos tumores. Desse jeito eu não vou chegar no bote. Mas a medicina faz uma constatação muito estonteante. O câncer é uma patologia inteligente. Sim, não são acidentes absolutamente casuais e aleatórios que levam ao câncer. Acidentes genéticos aleatórios comumente levam à morte da célula. Mas o câncer não, há uma tática, há uma intrigada tática de combate, de guerra, de tal forma que adulterações genômicas desenvolvem uma célula altamente poderosa, resistente, capaz de sobreviver nos mais diferentes ambientes orgânicos. Ela conhece tática de guerra, ela sabe se defender, ela tem artimanhas. É como se fosse um ser dentro de nós, mas ela tem a sua origem nos nossos próprios genomas. Ela é uma doença endógena, vem de nós mesmos, mas se comporta de uma maneira estranha. É uma célula poderosíssima, difícil de matar. Nenhuma outra célula do nosso organismo pode fazê-la sucumbir quando ela se desenvolve plenamente. Ela cria resistência aos medicamentos desenvolvidos pela inteligência humana e transmite essas resistências para as suas próximas descendentes. Ela incorpora no seu código genético essas resistências. Ela sabe onde melhor sobreviver. Se acomodam, por exemplo, o mais distante possível do sistema imunológico. No sistema nervoso central é o ideal para elas, porque o sistema imunológico dificilmente alcança a intimidade dos nossos neurônios. Então, quase que por fim, elas ali se desenvolvem.
O câncer de mama, por exemplo, ele é produzido por um sequenciamento mutacional de 127 modificações que se encadeiam uma à outra, desenhando uma ordenação coerente para que as células produzam tudo o que a célula tumoral precisa. Desenvolvimento de novos vasos sanguíneos, ritmo de reprodução e tudo mais, né? São chamadas mutações condutoras. Elas ainda desenvolvem mecanismo chamado de ampliação, que ampliam a mutação, para que a mutação se sobreponha à ordenação genética normal. É uma artimanha, não é? Como pode isso? É estranho. Além de aberrante, é assustador. Né? Por que a célula, então, se comporta dessa maneira, com uma inteligência que chamamos maligna? Porque a intenção dela é assumir o comando do organismo, tornar-se o próprio organismo e fazer com que o organismo viva em função delas. Não é isso? É estranho, né? Dá para a gente pôr a mão assim no queixo e ficar pensando. Não são perturbações aleatórias, não são acidentes genéticos. São modificações pré-determinadas. Por isso a ciência já está suspeitando de que haja hierarquias superiores produzindo as alterações genéticas, e ela está no caminho correto. Existem hierarquias superiores. Existem inteligências comandando o trabalho celular. Vocês estão querendo chegar em Ubalde, né, gente? Vamos saltar, vamos poupá-los, né? De muitos detalhes genéticos, né? O que diz a nossa ciência espírita? Penetremos, então, na metafísica do câncer, para terminarmos com Ubalde, né? Aqui temos um texto de André Luiz. Perturbações em prejuízo dos outros plasmam nos tecidos físio-psicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células neste ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer. Então, os espíritas na atualidade estão aventando a hipótese do chamado esgarçamento perispirítico. Há um esgarçamento, há uma rotura do perispírito e perde-se o controle biomagnético, rompe-se o campo que sustenta o trabalho celular e mantém os chamados animálculos infinitesimais, né, que são as nossas células, no dizer de André Luiz, né, mantém esses pequenos indivíduos, né, porque são também indivíduos, a serviço do organismo. Né? Perde-se esse contato e as células, então, passam a trabalhar com o seu próprio automatismo, multiplicando-se intensamente, na intenção de promover uma recuperação daquele esgarçamento perispiritual. Compara-se isso a um sangramento, né? um corte na pele em que o sangue ali se amontoa desordenadamente, impedindo que aquele processo continue, né? Na coagulação. Tá? Então é como se fosse uma coagulação dessas células nos pontos de esgarçamento perispirítico. E por que esses esgarçamentos ocorreriam, né? Perturbações em prejuízo do outro, a maldade humana, sobretudo a violência humana, promoveriam estas adulterações no campo biomagnético. Estamos no caminho certo, né? Identificamos aí um comando superior, uma instância além da própria célula, que estaria direcionando estas células para o seu anárquico comportamento, o seu comportamento completamente inadequado, né? Nós saltamos aqui câncer e homeopatia, que para mim é um tema muito relevante, mas o nosso tempo não nos permite, porque estamos aqui para conhecer o balde. Né?
Então vamos respirar fundo, gente. Vamos acomodar na cadeira, né? Vamos apertar o cinto de segurança também. Vamos passar por turbulências. Coragem, viu, gente? Coragem. Estamos aqui para nos libertarmos das nossas muitas mazelas, para deixar para trás a nossa vicissitude, a nossa estranha vida na carne, as nossas exóticas existências nesse exótico universo. Estamos aqui hoje para isso, para nos libertarmos. Vamos penetrar nesses elevados conceitos que o Balde nos traz. A doutrina espírita nos trouxe o conselho, o consolo imenso de que não sofremos por casualidade. Somos os artífices das nossas enfermidades. Construímos os nossos tumores. Os tumores na espécie humana são nada mais que expiações de delitos graves cometidos, sobretudo, no nosso passado reencarnatório. Bacana? Não abrimos mão deste conceito. Mas isso não nos basta para explicarmos o câncer dos animais, o câncer na natureza, o câncer nas plantas. Enfim, por que o câncer existe? Esta é a resposta. É a pergunta que merece resposta. Nós precisamos ir além da revelação espírita, trazendo a revelação de Ubaldi, que veio completar a revelação espírita. Nenhum problema pode ser verdadeiramente resolvido se não partirmos de sua orientação cósmica, que o enquadre em relação ao funcionamento orgânico do todo. Problemas atuais, na sua segunda edição, página 149. Então nós precisamos de um modelo geral, de compreensão da estrutura da vida do universo e aplicar esse modelo para entendermos toda a fenomenologia que nos rodeia, para entendermos as nossas vidas, os nossos destinos, os nossos problemas e a constituição da nossa vida e do universo. O Balde nos diz, então, que o nosso universo não é propriamente uma construção de Deus. Espera aí, agora tem que apertar o cinto. Não é? Como eu vivo nessa estrutura magnífica, a casa cósmica, algo extraordinário, estonteante, 200 bilhões de galáxias ao meu redor. Isso não é propriamente a casa de Deus? Não. Não é. Nós não vivemos na casa de Deus? Não. Mas estamos fora da casa de Deus? É possível isso? É possível existir fora de Deus? Também não. Deus continua aqui conosco. Mas o universo não é a sua casa original. Nós não fomos criados para vivermos neste universo. Estamos aqui por um grave acidente, cujo responsável somos nós, a queda do espírito. O nosso universo é produto de uma revolta, de um motim, de uma negação da lei do amor. E então, deuses menores, criados à imagem e semelhança de Deus, disseram: não, eu sou Deus maior e não Deus menor. Então, os fundamentos da criação foram abalados, e estes espíritos se contraíram, dando origem à matéria. Queda do espírito. Em decorrência de uma desmedida pretensão de crescimento além das medidas. Quando então o autocentrismo, uma força natural constitutiva da individualidade, transforma-se em egoísmo.
parte do infinito decide viver a aventura ególatra de amar-se mais do que o outro, de querer mais para si do que para outro ou para Deus. O resultado disso é uma contração, e dessa contração nasce a matéria, nasce o universo físico. No domínio do espaço e do tempo onde nós nos prendemos. O anjo se encerra no átomo. O nosso universo, como diz o Baldi, é uma doença no seio da eternidade, que será curada pela evolução. Então agora nós temos um panorama totalmente diverso da nossa vida. As nossas vidas são anômalas. Nós somos ovelhas desgarradas do aprisco. Somos os próprios filhos pródigos. Somos os mortos-vivos da matéria que perderam a vida eterna. Nós não fomos criados para nos vestirmos de carne, sequer de pedras. Nós é que nos vestimos com estas vestes impróprias, as quais agora devemos desgastar no buril da evolução para nos vestirmos novamente com as vestes nupciais e participarmos do banquete divino. O Evangelho agora fica imenso. As palavras de Cristo agora redundam na acústica de nossas almas com um significado estupendo, a ponto de nos sensibilizar e outra vez nos fazer voltarmos à antiga Galileia. Ali está o segredo para nos libertarmos de nossas vidas anômalas. Nós não somos seres anormais. Vocês já ouviram aqui o nosso Maurício dizer em vários congressos, né? Depois não estou vendo ele aqui, mas ele vai dizer para vocês de novo, quer ver um demônio? São palavras dele, né? O que ele fala, gente? Vocês sabem. Olha no espelho. É o nosso fantástico Maurício Espim, né? Que nos deu. Tá lá. Obrigado, viu, Maurício? Eu agradei demais dessa. Você repete depois para todo mundo acreditar nisso, viu? A gente não está vendo mais o chifre, mas a gente já tivemos chifre, né? Rabo também, já tivemos. Garras, dentes nós ainda temos. Intenções também. Portanto, a gênese do nosso universo está delineada aqui nesses 10 princípios, 10 características, 10 fundamentos que regem o nosso universo, que é uma adulteração da criação divina, porque a criação divina não pode partir do caos para a ordem, não. Deus está aqui presente. Ele é a ordem que, em meio à desordem, luta para superá-la. E os princípios divinos serão vitoriosos. O nosso universo, como todos nós, iremos retornar ao estado original, com muito esforço, no grande oceano do tempo, no labor evolutivo, que nós já estamos cansados. Não é verdade? Mas vamos delinear aqui alguns princípios, né, de gênese do nosso universo, que parte da desordem, do caos, e que se fundamenta em princípios que não são aqueles pretendidos pelo nosso Pai, que é a bondade e o amor infinitos. O nosso universo parte, então, de um desmedido crescimento de egos. Todos que vivemos aqui somos ególatras. Não venha dizer que não é. Nós dizemos, tem corpo, qualquer natureza que seja esse corpo, é egoísta. Porque só a força ególatra, egóica, é poderosa o bastante para aglutinar matéria em torno do seu eixo. Tem corpo, é espírito caído. Espírito puro é como Deus, não tem corpo, gente. Não tem corpo. Vocês imaginam um corpo para Deus? Evidentemente que não. Os seus filhos também? Não. Nós perdemos a condição de filhos de Deus. Somos filhos em minúscula, né? Porque não podemos deixar de ser, mas perdemos a condição de filhos em maiúsculo, né? Que Cristo veio nos devolver. Vivemos egocentrismos separatistas. Adoramos o individualismo. Eu. Se sobrar, um pouquinho para o outro, né? Quero que o universo rode ao meu redor. Me aplaudam, me admirem,
né? Eu sou o máximo. Desejo de expansão e de domínio é o que nos caracteriza de longa data. É como vivem todos no AS. O antissistema, o universo às avessas, assim o Baldi o chamou, né? Produção de matéria instável e degradável. Deus se veste de matéria, gente? Não, em absoluto. A matéria está subordinada ao transformismo e Deus não. Não é? Subversão. Estamos sempre prontos a subverter qualquer ordem. Né? Tem aquela piada dos espanhóis, né? Que chega numa ilha, ai governo, sou contra. Quer nem saber que governo que é, sou contra. E é por isso que dos 10 mandamentos do Decálogo, 9 começam com não, 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 porque nós fazemos tudo aquilo. É da nossa natureza demoníaca. A natureza de seres do AS, seres diabólicos. Ah, sim, é isso mesmo, né? Subversão. Vou fazer outro governo, né? Qualquer que seja, né? Desordem é de onde parte o nosso universo. Predomínio do indivíduo sobre o coletivo. Ainda somos assim, né? Coletivo não vale nada para nós, né? Conflitos e lutas de interesses. Ah, isso vem desde os reinos mais baixos. Os bárbaros reinos inferiores vivem em base à seleção natural, luta de vida e morte, né? Assim se sustenta a vida nos baixos mundos, né? Destruição, morte, dor. Isso é divino, gente? Não pode. Deus instituiu o amor como alimento de seus filhos, né? Então esse universo termina sempre com degeneração e morte. Mas ele não pode sucumbir definitivamente, ele retorna sempre. Então nós estamos na roda da vida. Voltamos sempre, até que consumamos todos esses fundamentos que ainda se inscrevem na nossa intimidade, vestem a nossa personalidade e nos fazem ser o que somos, demoníacos. Por isso o Baldi nos diz, né, que é uma frase estonteante, né, que nós vamos ler em problemas atuais, né? Este universo é a suntuosa construção de Satanás. O nosso universo é a suntuosa construção de Satanás. Satanás aqui representando todas as forças subversivas que somos nós. Então é nossa suntuosa construção, porque nós participamos da construção deste universo. Sim, você aglutina. A física quântica já nos diz, você aglutina ondas quânticas, né? E participa da estruturação deste universo. Você contribui para que esse universo seja o que é. Deus existe aqui como ordem, como vida, como princípio de recomeço, como reconstrução, como força salvadora do nosso universo, né? Mas ele deixa as forças satânicas agirem, para que na sua ação adulterada aprendamos a não alimentá-las mais, né? Porque existem duas forças criativas nesse universo, ou seja, que podem criar realidades nesse universo. Uma é Deus, a outra somos nós, somos filhos de Deus, né? Então o que não é de Deus é a construção dos filhos de Deus. Então os filhos de Deus que optaram por viver essa estranha desventura, eles aprenderam táticas de guerra. Conhecem a fantástica química dos venenos, constroem músculos, garras e dentes poderosíssimos para atacar. Aprendem astúcias e táticas de guerra. Isso é divino? Não é divino. Isso advém da inteligência do AS, a inteligência satânica, que é inteligente também. Não tanto quanto a divina, mas é inteligente também. Mas imbuída de más intenções. Por isso ela vai terminar sempre em destruição, dor e morte. Acabou a minha palestra, gente.
Acabou. O que os espíritos construíram dentro da realidade divina? Aqui está a realidade divina. Um círculo infinito, sem limites. Não sei desenhar isso, né, gente? Aqui um círculo limitado, né? Mas, o que é o AS? Um tumor no seio do S. Aqui está o AS, representado por um câncer. O AS é um tumor no seio do S. S é o mundo divino. É o absoluto. O AS é o nosso mundo. E o balde se serve de várias analogias para nos explicar o que é o AS. Uma massa negra dentro de uma massa branca e outras analogias, né? Um triângulo invertido, né? Uma antiesfera dentro de uma esfera, né? São exemplos interessantes, né? Mas o mais interessante deles, um tumor que foi criado no seio divino. Quem são as células tumorais desse imenso tumor? Copiando o Maurício. Olhe-se no espelho. Você é a célula tumoral. Por que nós temos tumores? É claro que este mesmo fenômeno se dá no plano menor, no nosso cosmos. No nosso próprio cosmos se dá o mesmo fenômeno que se deu no cosmos maior. Aí você chega a uma conclusão de que todos temos câncer. Isso é lamentável. Para mim, hoje, o câncer é o estigma da queda, é a prova contundente de que a queda existiu. A queda existiu porque nós temos tumores. Porque o tumor é uma repetição exata da queda, que se dá no nosso plano orgânico. São células que se revoltam contra uma ordem, querem impor uma outra ordem. São células rebeldes. Não é? Que estão dotadas de um intenso egoísmo. Querem sobreviver às custas do organismo. E acabam produzindo dor, destruição e morte. A morte de si próprias, né? É o que aconteceu conosco. Portanto, é a reverberação da queda no nosso próprio imo. É o registro arquetípico que nós trazemos no nosso inconsciente, do que nós provocamos no universo original. Aquilo vai se repetir, como um eco, até se esgotar. Né? Por isso o balde nos diz, né? E nós vamos concluir que o maligno não são as nossas células, somos nós. Que apenas refletimos no nosso cosmo orgânico aquilo que nós somos. Não podemos negar isto. Eu costumo dizer assim, não, eu não sou isso não, que é isso? Eu não faço mal para ninguém, né? Estou trabalhando aqui num serviço social, quero atender as pessoas carentes, sou bonzinho, educado, não brigo no trânsito, né? Aí vem o câncer. Esse câncer não é meu, é genético. Tira isso de mim, não me pertence. Não, não sou um demônio absoluto, né? A natureza está dizendo, filho, você está vivendo de uma forma inadequada. Você não foi criado para ser assim. Tá? Essa é a linguagem do câncer, né? O câncer é resultado de uma desarmonia, aqui nós estamos em Ubaldi, problemas atuais. O câncer é resultado de uma desarmonia de ritmos vitais e exprime o estado patológico de todo o complexo humano. Representa o homem a célula anárquica. O motivo da queda se repete em cada reencarnação, porque tudo é regido por um esquema de tipo único que se repete em todos os planos. É uma repetição da queda, né? O mais claro registro da queda. Uma anarquia no seio da ordem orgânica, retrato da primeira desordem. O nosso câncer é o retrato da primeira desordem. Se sofremos o câncer, nós somos os artífices da primeira desordem. Este é o significado. Por isso o câncer faz parte da natureza, porque a natureza é mórbida. Subordinada a princípios divinos, sim.
mas não é inteiramente divina. Por isso, o câncer está inserido na natureza. A natureza é antissistêmica. Está subordinada a princípios fundamentais de desordens. Por isso, a natureza está representada pela luta pela sobrevivência, por destruições, mortes, injustiças, não é? Sim, injustiças. O mais fraco é comido pelo mais forte, né? E o Baldi acrescenta: não existe, não pode existir, é inútil procurar o micróbio no câncer. Isso está dito lá para que a gente não crie confusões, porque o Baldi faz uma proposta de que há um agente biológico indutor do câncer, o saprófita de Chodan, né? O triponema pálido, né? É apenas um esforço do missionário para identificar algum agente transmissor das ordenações profundas do Espírito. Mas, acertadamente, ele afirma: não existe. Não podemos imputar o câncer ao vírus, às bactérias, aos tóxicos. São excitantes da formação tumoral que já é nossa. Dizem que o nosso organismo briga a todo instante, luta a todo instante para manter a ordem mínima e podemos sobreviver neste planeta. A todo instante nós formamos células tumorais que são destruídas pelo nosso sistema imunológico, porque a desordem faz parte, a desordem é inerente à nossa própria natureza. Então, por algumas encarnações, a gente dá conta de sobreviver e morrer de outras coisas, né? Doenças cardiovasculares ou acidente de trânsito, né? Dizem que está quase que superando, né, a morte por doenças naturais, né? Mas, mínimo deslize, lá vem a desordem, sobrepondo-se à ordem orgânica. Não é? Estamos acabando, gente. O ego patológico termina, no entanto, para destruir a si mesmo. É o que aconteceu, né? Portanto, o câncer é a reverberação da revolta que nós alimentamos pelos milênios. E precisamos lutar bravamente, heroicamente, para superar em nós, né? Vive-se esmagando o próximo. Isso significa a dor de todos, inclusive de quem esmaga, né? Mesmo do vencedor. Não estamos esmagando o próximo, mas uma parte do nosso próprio organismo. Vivemos com células tumorais, né? Esmagando o próximo, né? A célula subversiva, anárquica e criminosa é a expressão da desordem e do mal no campo orgânico. E de onde vem a desordem e o mal? Da nossa própria natureza de espíritos derrocados, né? Mas o câncer representa uma benesse divina. Espera aí, como? É uma bondade de Deus? Sim. Por quê? O câncer faz esgotar os efeitos que o sustenta. Perdão, a causa que o sustenta. Não é? Porque a causa se esgota nos efeitos, é da lei. À medida que a causa se desenvolve e se transforma em efeito, o efeito esgota a causa. Então o câncer está esgotando o nosso potencial mórbido de queda. E a cada câncer que nós temos, a cada encarnação que passamos por ele, nós ressurgimos mais revigorados, mais próximos da casa de Deus, mais higienizados de nossa morbidez, né? Portanto, a doença é um movimento curador que faz parte dos nossos equilíbrios. Cada estado desarmônico ecoa e se repercute de plano em plano até que fique exaurido o seu impulso e esteja tudo pago por nós mesmos. Portanto, a doença está exaurindo os nossos impulsos mórbidos, está consumindo a nossa inércia, porque nós vivemos na inércia da revolta, na inércia do motim, na inércia da queda, né? Então, à medida que nós transferimos a nossa patologia metafísica, a patologia do espírito para a carne, nós estamos nos curando, como que é a doutrina espírita, estamos nos depurando. Como nos curar, então, de nossos cânceres? Porque agora eu estou ciente de que todos vamos ter câncer. Alguns nessa encarnação, 1 em cada 2 homens, 1 em cada 3 mulheres, por enquanto, né? Então,
Então, alguns vão escapulir desta, mas da próxima, ou da outra, ele vai nos pegar de novo. Coragem. Oi? Já tivemos outros cânceres. Temos temor dele, porque conhecemos o bicho. Né? Tá bem, gente? Então, coragem. Quando ele aparecer, aceitem-no de boa vontade. Não estou dizendo, né? Estamos fazendo aqui uma apologia do câncer. Ah, que beleza, estou de câncer, não vou me tratar, não vou me cuidar, em absoluto. Vou me entregar aos recursos que a medicina se dispõe. Não estou dizendo isso, mas vamos aceitá-la de uma forma diferente. Né? Vamos aproveitar a lição. Essa lição doída. E essa lição está dizendo assim para você: não devo alimentar o meu egoísmo, o meu egocentrismo. Eu sou uma célula social. Vou amar o organismo social como eu me amo. Vou doar ao organismo social tudo que eu posso. Mais ainda. Nós estamos nesse patamar, gente? Não. Nós ficamos indignados com os impostos que pagamos, né? Vamos declarar imposto de renda, gente? Ah, vou comprar um recibozinho para reduzir, né, a minha carga tributária. Isso aqui eu não vou declarar. Quanto menos pagar, se não pagar nada, melhor. Estou satisfeitíssimo. O organismo social que se dane. Eu não sei o que fazem com o meu dinheiro, né? Não vou pagar. Nós não saímos por aí, né? Como os francamente rebeldes, destruindo patrimônios alheios, não é verdade? Já temos certo respeito. Mas o alheio é apenas um acréscimo da nossa pequena bondade. Ah, se eu tiver um tempinho, eu vou me dedicar ao social. Não é assim, gente? Primeiro os nós, depois nós, depois nós, depois o vizinho, olhe lá, né? A dor do outro é do outro, não é minha. Não é? Nós vivemos como aquele sujeito que está num barco e tem um furo do outro lado, e está enchendo de água, e a turma lá desesperada para esvaziar o lago, e você está do outro, e você olha assim: não tenho nada com isso, não é do meu lado. Se vire. Ele vai afundar junto, não vai? Estamos no mesmo barco, gente. A dor do outro é nossa. A necessidade do outro é nossa também. Mas nós não queremos o nosso bem bom. Se o Estado me sustentar, então, melhor ainda. Não preciso trabalhar, né? Tem um salário no Marajá. Pronto, acabou, é tudo que eu queria, né? Não vou trabalhar, fazer nada. Corre, gente, a mudar a atitude íntima. Ame o social como ama a si próprio. Deixe de ser uma célula individualista e você estará verdadeiramente apaziguando os seus tumores, que estão aí como bombas relógios. Cada um de nós carrega todo dia essa bomba relógio. Todo dia nasce uma célula tumoral no nosso organismo e, de certa forma, a nossa inteligência superior domina, mas chega no instante em que a nossa inteligência satânica entra em ação, sem que o queiramos, né? Então a artimanha dessa inteligência vai construir os nossos tumores. É necessário começar curando a alma. Todas essas citações estão do livro Problemas Atuais, né? Cura, absoluta adesão à lei e à ordem. Sem Jesus, não pode existir nenhum tratamento. Convençamo-nos disso. Paz, alegria para todos e, sobretudo, saúde para todos nós. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org